Você pode até achar que chegar à Antártida é só uma questão de pegar um avião ou embarcar em um navio e seguir rumo ao sul. Mas a verdade é que o continente mais gelado do planeta não é apenas distante. Ele é hostil, imprevisível e extremamente restrito. Mesmo em plena era da tecnologia, continua sendo um dos lugares mais difíceis e perigosos de se alcançar na Terra. E não é só por causa do frio. Na Antártida, o ar pode congelar seus pulmões. Os ventos têm força suficiente para derrubar construções inteiras. O gelo se move, se quebra e engole tudo no caminho. E como se isso não bastasse, existem leis internacionais que controlam cada passo humano naquele território extremo e inóspito. Hoje você vai entender por que esse pedaço branco do mapa é protegido como uma fortaleza natural. E por que qualquer erro ali pode custar muito mais do que uma simples viagem perdida. A Antártida é o continente mais isolado e frio do planeta, localizado no extremo sul da Terra, cercado por oceanos e coberto quase inteiramente por gelo. Cerca de 98% de toda a superfície da Antártida é coberta por uma camada de gelo que, em algumas regiões, atinge até 5 quilômetros de espessura. E se você acha que já sentiu frio de verdade, talvez devesse reconsiderar. A temperatura mais baixa já registrada na Terra aconteceu ali, na estação russa de Vostok. Os termômetros marcaram impressionantes menos 89,2 graus Celsius. Mesmo no verão, nas áreas costeiras, as temperaturas raramente ultrapassam 0 grau. No interior do continente, as médias despencam ainda mais. Durante o inverno, a Antártida mergulha em 6 meses completos de escuridão contínua. Os ventos estão entre os mais violentos do planeta, ultrapassando facilmente os 300 km por hora. E ao contrário do Ártico, a Antártida nunca teve povos nativos. As condições sempre foram extremas demais para permitir ocupação humana permanente. A comparação com Marte, aliás, não é nenhum exagero. A própria NASA utiliza a região como campo de testes para tecnologias espaciais, justamente porque o ambiente é tão inóspito quanto o de outro planeta. Não existem estradas, nem cidades, nem redes de energia, saneamento ou hospitais completos. Tudo, absolutamente tudo, precisa ser levado de fora para garantir a sobrevivência humana. Comida, água, combustível, medicamentos, roupas especiais e até itens básicos como papel higiênico precisam ser transportados. Na Antártida, sobreviver é um exercício constante de planejamento. Um simples deslocamento de poucos metros pode se transformar em um risco real de morte, dependendo das condições climáticas. Para você ter ideia, percorrer apenas 1 quilômetro de bote pode exigir um dia inteiro de preparação, dependendo do vento e do clima. E isso levanta uma pergunta inevitável. O que leva alguém a enfrentar o lugar mais hostil da Terra? No início do século XX, explorar o Polo Sul era o maior desafio da ciência. O primeiro homem a alcançar o Polo Sul foi o norueguês Roald Amundsen. Curiosamente, ele nem pretendia ir para o sul. Seu plano inicial era conquistar o Polo Norte, mas ao descobrir que outro explorador já havia chegado lá, ele mudou completamente o rumo da história e partiu para a Antártida. Enquanto isso, o britânico Robert Falcon Scott também preparava sua própria expedição. Nascia ali uma das maiores rivalidades da exploração humana. Amundsen apostou em cães, trenós leves e uma equipe reduzida e altamente preparada. Partiu em outubro de 1911, confiante em sua estratégia. 2 meses depois, em 14 de dezembro de 1911, Amundsen se tornou o primeiro ser humano a pisar no Polo Sul. Ele fincou a bandeira da Noruega e deixou um bilhete para Scott. Quando Scott chegou cerca de 1 mês depois, encontrou a bandeira e registrou em seu diário a amarga derrota.
Na viagem de volta, Scott e sua equipe enfrentaram nevascas violentas, fome extrema e exaustão total. Nenhum deles sobreviveu. Décadas depois, as fotografias recuperadas da expedição revelaram o sofrimento humano diante da força implacável da Antártida, deixando um registro histórico marcante. Mas se tantos países se interessam por esse continente, quem decide o que pode ou não pode ser feito ali? Em 1959, foi assinado o Tratado da Antártida, um acordo internacional que transformou o continente em território neutro, dedicado exclusivamente à ciência, à pesquisa e à cooperação pacífica. Atividades militares são proibidas, testes nucleares são proibidos, a exploração de petróleo e minerais também. Nenhum país pode construir cidades na Antártida. Apenas bases científicas temporárias são permitidas, sempre sob regras ambientais extremamente rigorosas, com foco na preservação do ecossistema local. O Brasil faz parte desse acordo. Em 1983, foi inaugurada a Estação Antártica Comandante Ferraz, dedicada a pesquisas sobre clima, oceanos, biologia e geologia. E isso não é por acaso. A Antártida desempenha um papel fundamental no equilíbrio climático de todo o planeta Terra. Ela reflete a luz solar e ajuda a manter a Terra mais fria. Se todo esse gelo derretesse, o nível dos oceanos subiria mais de 60 metros, inundando cidades costeiras em todo o mundo. Além disso, muitas das frentes frias que atingem o Brasil nascem ali, no extremo sul do planeta. Sob o gelo, a Antártida esconde riquezas gigantescas como petróleo, gás, ouro, ferro e urânio. Estima-se que existam até 200 bilhões de barris de petróleo sob o continente. Mas, por enquanto, tudo isso permanece intocado, não por falta de interesse, mas pelo alto custo ambiental e político. Mesmo assim, as pessoas continuam indo até lá. Em uma temporada recente, mais de 100 mil turistas visitaram a Antártida, e esse número pode quadruplicar nos próximos anos. As viagens são reguladas por regras rígidas, com grupos pequenos, proibição de tocar nos animais e controle total de resíduos. Os preços dessas viagens são altíssimos. Uma expedição simples pode ultrapassar R$80 mil por pessoa, enquanto as mais exclusivas passam facilmente dos 100 mil. Mesmo assim, os riscos permanecem. Fendas escondidas no gelo, mudanças climáticas repentinas e animais selvagens imprevisíveis. Por isso, a Antártida segue sendo um dos poucos lugares do planeta onde a presença humana ainda é mínima. Talvez seja exatamente isso que a torna tão especial. Um lembrete silencioso de que nem tudo foi dominado. Um laboratório natural que ajuda a entender o clima, os oceanos e até o espaço. Enquanto o mundo muda em ritmo acelerado, esse continente permanece ali, frio, isolado e protegido. Mas algumas transformações que afetam o planeta inteiro já estão acontecendo agora, em 2025, e são tão impactantes quanto qualquer mudança naquele continente. Se quiser entender o que está mudando, clique no próximo vídeo.